Vila! Lila! Ô Rocha, Oh, passamos por um momento histórico agora, tá? Depois de muito tempo, o Vila tá 3 semanas sem perder. com Três certeza. semanas, olha só, né? Quer dizer, O essa apoio coisa daqui tá sendo uma o coisa apoio boa, né? lá, nós vamos ficar mais tempo sem perder ainda. Pois é, né? Olha só, tô assim emocionado mesmo, né? Agora tem uma coisa muito triste, porque diz Ah, que o coronavírus mata muito velho, né? E o Atlético apresentou a torcida dele todinho, o né? Atlético. O Goiânia nem se fala, né? O Vila tá, o Vila tá quase para perder esse torcedor aqui, então. Eu tava falando que nós somos dois professores velhos no YouTube, né? Eu com 60, você com 90 anos, né? E estamos aí, né? Pegando o filme com educação de qualidade e tudo. Cada dia se Tava falando um pouco, reinventando, né, Lovão? cada dia inventando, né? Tem que ser assim. E tava falando também do ano passado, que quando eu representei o canal na Educom, né? E vi que tinha mais malucos que nem a gente, do Brasil todo, com vários e vários canais do YouTube fornecendo uma educação boa, de qualidade, uma educação gratuita, né? Conheci pessoas maravilhosas lá, pessoas que famosas, né, no YouTube tudo, professores como Rafael Procopio do Matemática Rio, Kennedy Ramos do Bioexplica, a Débora Ladim, que os meninos adoram, aí, salvou muita gente na redação e na história, né, e percebi tanto que é importante ter o Mais Gel. E agora com essa questão aí do Covid, com a quarentena, os professores tendo que aprender na marra, né? É o plano JK, professor youtuber, né? É, 5 meses em 5 dias para poder aprender tudo. Eu É, acho que chegou um processo muito bom. Olha só, Bruno Alves, né? Esse aí foi um exemplo para nós, né? Se nós estamos no YouTube é porque a gente via aí humanamente, né? E os vídeos dele, tudo. Brunão, Grande colega entrou. amicíssimo do Magel e Rafael, amicíssimo da gente também, né, pessoalmente. depois, quem puder entrar no Instagram dele, está com um projeto muito bom de estudos, né? Vídeos fantásticos, dicas, Rafael Hatzmann. Ó, bastante, né? Rafael, beleza, velho? Como é que você tá? Tá em Goiânia? Ó, tem uma menina até da Rússia também, olha só. Olha aí, a russa, Joyce, Joyce russa. Como é que você tá, Joycinha? Vladimir Putin aí, como é que tá? É, tá resolvendo Olha, a você viu o parada. elogio do Brunão? É pra qualquer um não, hein, velho? Ó, valeu, Um obrigado. dia, um dia nós vamos chegar, né, a, ao nível dele, a gente está tentando ir correndo atrás, né? Tudo. Nem de YouTube eu quero chegar ao nível dele, não. Eu quero chegar ao nível dele da família nômade. Um dia ainda eu vou fazer uma família nômade aqui em casa também. Eu E a acompanhei russa os vai vídeos comigo. tudo. Viajei o Brasil aí pelos vídeos do canal do Bruno, né? Pois é, Família viajamos, linda. viajamos, né, cara? Quero ir ainda lá na Barra do Rio, lá que ele teve um dos melhores vídeos, viu, pessoal? Procura aí a família Nômade no YouTube, vocês não vão conhecer o Ele foi Brasil. até a Terra do Fogo. Até a Terra do Fogo. Da Terra do Fogo, num Peugeot 206, velho. Ô, top. Se fosse um pouquinho mais, ele ia para borda da Terra, da Terra plana, né? Só não E, virou Deus pra mim porque não foi no Niva, no doutrinador. olha, Paulinho, Curirim, um grande colega Paulinho, nosso, grande fera da Paulinho. redação também. Paulinho que gosta de Esse aí testar. também tá tranquilo, né? Nesse momento, já craca já nos vídeos já, né? Não tá apanhando que nem muita gente. É verdade. Pegar o bizu, Paulinho. É o mestre. Salve aí. Rocha, o que tem a ver pandemia com globalização? Não entendi isso, não. Que tema que é esse? Covid e globalização? Ué, Lobão, Vamos dar nós, uma aula para nós essa temos galera aí, vamos conversar um pouquinho. esse momento aqui, né? Cláudia, professora de inglês, entrou aí também com a gente. Como é que você tá, Claudinha? Beleza? Estamos aí, Cláudia. Parabéns, Cláudia. Esse final de semana é aniversário da Cláudia. Estava prevista uma grande festa em Goiânia. A gente ia parar a Goiânia por causa disso, né? Mas, infelizmente, vamos ter que adiar. E a Marília Mendonça, né? E o Wesley Safadão teve que cancelar o show, tudo. Cancelamos o show. Né? É, Mas então,
Vamos ao nosso tema aqui, que muita gente entrou porque a gente convidou por causa desse tema, né, cara? Então, Lobão, a pandemia, como nós já temos até um vídeo no canal, que explica a diferença entre pandemia, endemia, surto e Surto, surto, endemia, surto, endemia. epidemia. Bom, peraí, deixa eu voltar àquela primeira pergunta lá. A primeira pergunta sua foi o que tem a ver, né? Então, a globalização é um movimento que vem evoluindo com o capitalismo, se é que a gente pode falar que é um movimento, né? Não é um movimento político, é mais uma questão econômica. Priscilinha, te amo. Desde as Lembra? grandes navegações, né? Então, aumenta, desenvolve a tecnologia, cria novas formas de trabalho, cria novas formas de relação, inclusive essa relação que a gente está tendo aqui agora com os alunos, com os professores, tendo que se reinventar, né? Então, é questão da globalização, é questão de desenvolvimento, de criar ferramentas. Muitos professores tiveram que aprender de última hora a usar essas ferramentas de ponta, a editar vídeo, a gravar aulas, a enviar, a atender aluno à distância. A relação do Covid com a globalização é porque quando o termo globalização foi criado nos anos 90, com a queda do Muro de Berlim e o fim da velha ordem mundial, o capitalismo passou a englobar todo o planeta. E com esse desenvolvimento do capitalismo no planeta inteiro, veio a ideia de que nós vamos ter um mundo unido num tipo de economia, né, que seria Interdependente. as relações interdependentes. Surgiu um movimento, Belo Marquinhos entrou aí, surgiu um movimento mundial de aproximação dos países. Tivemos alguns teóricos, né, como Fukuyama, que chegou a pensar que a história tinha acabado porque as lutas de classes, as lutas entre os países deveriam ter acabado, mas o contrário se manifestou, né? Mas nós tivemos uma onda nos anos 90 e até na primeira década desse século XXI aí, de formação de blocos econômicos, né? Um aumento da interdependência da economia dos países, os países provocando uma interdependência. Com a criação da Covid, com o surgimento, né? Porque tem gente que fala que foi a China que criou o Covid para prejudicar a política mundial. Com o Covid... Pós-verdades. Pós-verdade. Com o Covid, a gente tem uma situação de que vírus, esses micro-organismos, não têm passaporte, não respeitam fronteiras. E aí eles estão se espalhando pelo mundo todo. E o espalhamento do Covid pelo mundo todo tem provocado uma outra situação. Nos últimos 10 anos, a gente vem vendo a luta aí do Reino Unido da União Europeia, uma queda de braço, de sai, não sai. Brexit. O Brexit. E nos últimos 10 anos a gente vem verificando um reforçamento dos nacionalismos, um aumento da força das fronteiras entre os países, um retorno ao nacionalismo, né, com o avanço dos problemas provocados, inclusive por guerras, por outras concepções como a Primavera Árabe, né? E a imigração. Então, o aumento dos problemas sociais não tem como ter, o pessoal tem que entender, não tem como ter capitalismo sem ter problemas sociais, porque é um modo de produção que visa, que se reproduz em cima da exploração. Né? Por mais, mas o capitalismo da Dinamarca, mas o capitalismo europeu, mas o capitalismo do Reino Unido, né? Sim, mas para sustentar a riqueza daquele pessoal, precisa da África explorada, precisa da América Latina explorada, precisa da Ásia. Então, a nível mundial, o capitalismo tem diferenças sociais. Então, assim, você tem um processo de avanço do capitalismo com uma grande interdependência mundial, provocada pelo avanço dos meios de comunicação e transporte, pelo neoliberalismo, pela formação de blocos econômicos. Isso fez com que as pessoas e as mercadorias circulassem rapidamente.
E é lógico que isso também ajudou, né, no processo de disseminação de doenças, né, como, por exemplo, essa grande pandemia aí do Covid. Então, a globalização ajudou nesse processo. Tiveram outras pandemias aí, outras grandes doenças que se espalharam pelo mundo, mas foram mais recentes, mais restrito, né? Eu lembro, por exemplo, que a gente trabalhou há 2 anos atrás o centenário, né, da gripe espanhola, e só foi possível espalhar-se para o mundo a gripe espanhola porque você tinha gente do mundo todo reunida numa grande festa, né, chamada Primeira Guerra Mundial, e aí depois que acabou a guerra, as pessoas foram para os seus países e disseminaram, né, essa doença gripe espanhola. E depois essas coisas foram muito mais raras. Aí agora, com o advento da globalização, com a livre circulação e tudo, parece que o trem aumentou bastante. Você pega, por exemplo, assim, o SARS, né, no início do século XXI, a MERS, o H1N1 e agora o Covid-19. Então você vê que esse processo se dissemina mais rapidamente hoje em dia. Mas do outro lado também você tem a globalização da informação, né? Apesar de ter muita fake news e pós-verdade, os países do mundo todo estão se comunicando, as pessoas estão interconectadas, e esse modus operandi aí de você evitar uma quantidade maior de doentes e de mortes, né, parece que está ajudando. Então, tem um lado ruim, mas tem um lado bom das pessoas se informarem e seguirem alternativos, modelos que deram certo, e por conta disso, talvez, né, era para ser muito pior o que está acontecendo agora. Mas com a globalização, a gente está vendo aí que esse crescimento... Certo, Gabriel, um abraço. Tem uma pergunta grande aí, Lobão, depois você lê ela aí para a gente aí. Que eu tô É do Rafael, deixa eu voltar aqui. O que a população tem a ver com a pandemia, professor? Quais podem ser as consequências dos países superpopulosos como China ou Índia que foram afetados pelo Covid-19? Então, fala sobre a população e se os países mais populosos vão sofrer mais com isso. Os países mais populosos, se não tiverem o cuidado devido, né, porque a gente viu que a China praticamente está vencendo o Covid-19. Já está, a cidade de Wuhan já está... Apesar de que pode ter outros surtos, né, como em ondas, né, e tudo, e pode retornar também lá. Isso já aconteceu outras vezes, por exemplo, com a MERS, teve gente que teve a MERS, 10 meses depois teve de novo, né, então não está sendo bem resolvido, não. Para países como a Índia pode ser devastador, né, Lobão? Porque é um país super populoso e a gente muita pobreza, muitas doenças, uma população ainda, a maior predomina a população rural sobre a população urbana, e Leonardo, biólogo. A questão da higiene não é muito pelos padrões da OMS, e aí ela pode ser devastadora. Né? O Covid, enquanto não se arrumar uma cura, uma vacina, sei lá, qualquer que seja para essa situação. Mas lembrando, Rocha, você falou de vacina, vacinas demoram 8 anos para ficar prontas. A toque de caixa 2 anos. Então, assim, não espere vacina 2020. É meio para o final de 2021. Então, a gente tem que tentar segurar essa onda forte aí de mortes e tudo, até testar e ver direitinho e resolver essa situação. É verdade. Com essa relação com relação à população, o avanço da doença está mais ligado à questão de uma situação de não respeitar as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Mesmo os países, assim, a gente tem país desenvolvido que não é superpopuloso, como o caso da Itália, a situação que a gente está vendo que chegou, porque a população, levada por uma onda de não acreditar, não sei, em ciência, ou minimizar o problema que aconteceu... Obscurantismo científico, né? Obscurantismo científico, chegou a essa situação. Então é um momento que, particularmente, eu acho que o capitalismo não vai sair ileso desse vírus. Né? Esse vírus aí tem que provocar transformações no sistema capitalista. A gente vai ver que aquele discurso de o Estado mínimo, sem a presença do Estado na economia, tem se esvaziado cada vez mais. O Brasil, como todos os países do mundo, tem um Estado forte para
para ajudar as empresas a se recuperarem, a manter empregos depois dessa crise do Covid. Então, aí muitos discursos neoliberais vão Gisele, ser obrigado. esquecidos, esvaziados a partir disso aí. Né? Não estou dizendo que o comunismo vai surgir, é o próprio capitalismo, ele passa. É comum do capitalismo sempre se reestruturar depois de crises, né? Como foi a crise de 29, depois a gente E vai depois ter veio o New Deal, né? o New Deal, o keynesianismo, né? Que introduz um capitalismo aí mais ligado à questão da influência do Estado na economia, mas o sonho do neoliberalismo sempre foi o objetivo dos capitalistas. A questão é se a sociedade consegue sobreviver muito com esse neoliberalismo, nessa estrutura. Renunciar. É. Então, voltando à nossa relação aqui do Covid-19 e a globalização, o vírus se espalhando para o mundo tem fechando fronteiras. Né? Isso é uma boa desculpa para políticas nacionalistas, como já vinha estabelecido Donald Trump, que antes do Covid-19 já tinha estabelecido barreiras contra produtos chineses. Né? Então, a China vem Guerra comercial, né? guerra comercial. Então, nós estamos vendo todos os países do mundo, inclusive até o Brasil, né, fechando fronteiras com relação aos vizinhos, aumentando o nacionalismo, brasileiros que desenvolve aquela pós-verdade que você está sempre falando, odiando aí chineses, levantando teorias de que a China criou isso para abalar a economia mundial. Então, essa ideia que a gente tem... Oi. Rocha, só para poder explicar para o pessoal certinho. Eu não descarto a possibilidade de nenhum país, né, criar, depois eu vou responder a pergunta da professora Gisele, né, algum país criar, ou então algum grupo criar por algum motivo, né, uma doença, alguma coisa assim. Eu não descarto isso, não. O que eu descarto é o seguinte, que existe tanta inteligência, tanta espionagem, né, tanto vigilância no mundo, que se tivesse um indicativo que isso fosse verdade, isso seria amplamente divulgado, né, pelos órgãos, por exemplo, a inteligência dos Estados Unidos, a NSA, a CIA, ou então a Scotland Yard do Reino Unido, né, a antiga KGB da Rússia, já teria jogado a merda no ventilador. Então não é assim, se nenhum desses falou nada, mas aí a sua tia do WhatsApp mandou um vídeo de uma chinesa, estava pegando, colocando assim, e passando na barra lá do ônibus, lá para a pessoa pegar vírus e tudo, isso aí chega a ser ridículo, né? A Gisele perguntou assim, o que o Bolsonaro precisa fazer urgentemente? Respeitar a ciência, né? Ser mais responsável. Ele tem uma missão muito importante que é cuidar da gente. Tem que fazer isso, ele tem que assinar logo, né, aquela lei que à medida que o Congresso aprovou, né, de ajudar os informáticos, os que vão precisar, que podem estar passando fome agora. Tem que agir, politizar menos e agir. É isso que eu espero dele, né? Ele está numa função muito importante, ele tem que agir à altura. Com relação aí ao governo brasileiro, o que tem que fazer, e parece que, espero que não tenha sido tardiamente, né, o Ministério da Saúde assumiu com força total agora, né, felizmente, me parece que a ciência venceu a pós-verdade aqui no Brasil. Eu espero, né, que pelo menos as autoridades priorizem a ciência e não a pós-verdade, né, como nós temos como presidente que eu, sinceramente, minha opinião pessoal, eu acredito que ele não lê nenhuma coisa que eu não acredito que ele... Porque o Palácio do Planalto tem assessores que disponibilizam para o presidente, independentemente de ser um político ligado a ele ou alguma pessoa ligada a ele ou não. Né? Eu não acredito... porque você vive tanto em teorias conspiracionistas de pós-verdade, né, que acaba que vive num mundo paralelo. Nesse mundo paralelo, acaba que... gera essa... de 2022, reeleição do tal presidente em 2022. Ele mal terminou o primeiro mandato dele, o primeiro ano de mandato dele, né? Você está falando em reeleição, ele vai estar de novo, você quer que fique, mas é uma situação de discutir o problema que a gente tem e como nós estamos enfrentando.
Nós estamos enfrentando da maneira mais radical possível. Basta você pensar, né? O capitalismo mundial, o mundo inteiro está parando, velho. Se o mundo inteiro está parando, não é uma coisinha, não é uma gripezinha. É uma análise. Você está certo, quem está errado é o Papa, lembra? É uma Falcão. análise simples de se fazer, cara. É uma análise simples de se fazer. Então, nessa situação, que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que parar de pensar em lucro. A gente teria que, eu particularmente acredito que está na hora da gente fazer uma tributação sobre as grandes fortunas, exigir que as grandes fortunas contribuam, já que vamos manter o capitalismo após essa crise, exigir que as grandes fortunas contribuam com pesquisas e com ajuda aos pequenos proprietários, porque senão o próprio modo de produção que levou as grandes fortunas a emergirem vai desabar, cara. Então, Pois é, mas assim, eu acho que assim, quando a gente faz as coisas no atropelo, no desespero, às vezes não se resolve muita coisa, né? Eu acho que realmente o Brasil está junto com a Estônia, os únicos países que não taxam grandes fortunas, é um grande, grande erro mesmo. Mas eu não vejo isso como uma grande solução para a situação nossa emergencial agora, porque quando você vai falar de fazer isso, né? E eu acho que completamente fora da realidade do Bolsonaro fazer isso, há também a fuga de capitais. E nesse momento que a gente precisa, né, ter isso aí, a gente tem que fazer com mais parcimônia. Pedro Cáceres, um abração, beleza, né? adianta, né, Então, gente? O que adianta ter o é, capital agora se ele não investe na população no momento que precisa? Então, essa fuga de capital, a gente vai compensar com o quê? Com a matéria-prima, com o trabalho, infelizmente, a mão de obra barata que nós temos, né? Então, o capital não está tendo para. Aliás, o mundo ficando miserável, ele vai ter muitos lugares para ir novamente, né? Então, é isso que eu acredito que uma das, como a professora Gisele perguntou aí, uma das soluções, dos pontos que a gente tem que fazer é começar a fazer uma tributação sobre as grandes fortunas. O Brasil é o país que tem mais rico do mundo. O rico brasileiro é mais rico do que o rico norte-americano, gente. Se o Bill Gates fosse brasileiro, a Microsoft, todo o poder do Bill Gates seria 49 a 50 vezes mais rico do que ele é. Então, por isso que a gente vê o próprio Bill Gates destinando bilhões e bilhões de dólares à pesquisa à AIDS, à pesquisa contra o próprio corona, né, a doação de computadores e programas para escolas públicas norte-americanas, porque isso ele pode abater no imposto de renda. É uma forma de redistribuir a riqueza. E não tem como, cara, um país como a Índia, com a população como a da Índia, né, vivendo naquele 1,4 bi. conglomerado. E a Índia está no Brasil também, Lobão. Nós vamos ver aí ó, as pessoas. Hoje nós temos trabalhadores aqui no Brasil, 7, 8 pessoas morando num barracão de 2 cômodos, numa favela e em quarentena. Como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso Sem água, né? sem água? Como é que eu posso esperar uma condição de resolver? O Covid veio trazer uma questão social, de repensar essa sociedade, repensar esse capitalismo que a gente tem. E é um pensamento atrasado ganhar em cima da mais-valia, porque quanto melhor eu distribuo a riqueza numa sociedade capitalista, melhor, mais avança o consumo. Você ganha mais, numa sociedade consumista como a nossa, se eu ganho 10 mil reais por mês, geralmente a maioria dos trabalhadores termina o ano devendo 11, termina o mês devendo 11 mil, 12 mil, né? Então é uma questão aí de repensar a própria estrutura dessa globalização. Então, como a gente estava falando, a globalização, o Covid ele tem atrasado a globalização, pois os governantes estão usando do Covid-19 para fechar, e são fechamentos que são completamente assim, sem base nenhuma. Os Estados Unidos hoje está se tornando o maior foco de Covid no mundo e está fechando as fronteiras dele para outros não chegarem, como se ele é Epicentro. o... E nós temos a fronteira aberta com os Estados Unidos. Né? Então, o dólar a R$ 5,26, como chegou hoje lá, se eu fosse um americano, comparadamente, eu ia pegar um avião lá e vir aqui para o Brasil, passar 3 meses aqui no Brasil tranquilamente.
né, tranquilamente. Não em São Paulo, não em Rio de Janeiro, escolher algumas cidades aí que ainda estão mais afastados, fazer um turismo assim, que para eles seria um turismo de aventura, né? Vai ser o maior exportador do vírus, muito mais do que a China, vai ser os Estados Unidos. E o vírus, Então, assim, ele não viaja em mercadoria, Lobão. As viagem em empresas pessoas, né? chinesas pararam, né? As empresas chinesas, a maioria pararam, isso já afetou a economia mundial, mas uma mercadoria chinesa, para sair de um navio, para chegar nos Estados Unidos, não vai menos de uma semana, 15 dias, né? De navio. Então aí, o que acontece? Esse vírus vai parar o quê? Dentro da embalagem chinesa? O cara abre a embalagem assim, o vírus, pluf, opa, encontrei um ser vivo aqui, vou entrar pela narina dele. Então, o Covid está sendo usado politicamente por muitos governantes, e, sobretudo, os governantes de direita, não é uma crítica à direita, não, sobretudo governantes de direita estão se aproveitando politicamente nesse contexto. Foi assim no Reino Unido, foi assim na Itália, está sendo assim nos Estados Unidos, e se a gente não ficar esperto, será assim no Brasil. Pelo menos começou o combate à Covid dessa maneira no Brasil. Rochinha, vamos então dar um corte, pausar, porque senão fica muito extenso tudo. A gente pode fazer a cada 2 dias, 3 dias uma live dessa, para a gente poder debater assuntos importantes, né? O formato é muito bacana e tudo, né? E o pessoal depois nos grupos de WhatsApp vai mandando aí sugestões de temas e tudo, para a gente poder falar aqui um pouquinho mais, fazer esse bate-papo geográfico, beleza? Beleza, pessoal. Estamos aqui. A vocês... Átila. Falando sobre os Simpsons, né? Que o vírus viaja numa caixa de papelão. Eu acho que esse episódio foi feito na época da SARS, parece. Antigamente foi feito na época da SARS e aí gera sempre esse temor, né? Pois bem, pessoal, muito obrigado por quem assistiu a live, quem participou, né? Muitos colegas, muitos professores, muitos alunos, né? Fiquei muito feliz mesmo e vamos organizar a gente fazer mais esse espaço aí de bate-papo, a gente poder comentar assuntos importantes, né? E informar a população sobre conhecimentos, né? Geografia é coisa do dia a dia, a gente não pode ficar parado, senão a gente vai ficar pegando aquelas pós-verdades de grupo da família e de repente, né, é complicado. Beleza, então, Lobão, até mais. Bom confinamento para você. Vamos. O que nós vamos fazer agora? Preparar a aula, né, Lobão? Editar a aula e não é férias. Pelo menos para mim não está sendo férias. Eu espero que não seja para os nossos alunos também, viu, gente? Material, conteúdo está sendo enviado, aulas ao vivo, estamos correndo atrás. E como eu disse, né? Como eu disse agora mesmo, o Covid ele está fazendo um processo de adaptação rápido, né? É igual os dinossauros. Se você não se adaptar, você desaparece do mercado. E isso está acontecendo com a educação, né? A educação antecipou uma coisa que a gente espera que praticamente seja uma realidade daqui a alguns anos, né, Lobão? A educação à distância vai tomar conta do Brasil e vai tomar conta do mundo. Então, nós estamos aí. Assista nossos vídeos no canal Indústria 4.0, Globalização no Brasil e 5G, tá? Vídeos importantes que vão ajudar a gente a entender um pouquinho desse processo aí, né, que está acontecendo hoje em dia, beleza? E também um vídeo recente aí que o Rocha falou sobre surto, epidemia, endemia e pandemia. Essa é a pergunta. Muito obrigado a todos. Está respondida? Já, né? Acho que tá, já. Já, né? Então tá beleza. Ele falou, beleza, então. Não, a pergunta é em relação ao frio, né? Não tem nenhum estudo científico que o frio causa mais contaminação. Mas é lógico que no frio as pessoas ficam mais próximas, né, mais aglomeradas, aí isso pode ter maior disseminação. Mas com as quarentenas, né, com a separação, isso aí segura um pouquinho. Então não é o frio que gera mais doença, é a concentração. As populações dessas regiões frias já têm o corpo adaptado às baixas temperaturas também, já tem imunidade maior, aí não é igual a gente que sai do Goiás aqui quando chega um frio de 20 graus aqui em Goiás, aqui a gente está todo empacotado.
Então, beijão para vocês. Até. Até mais, gente. Tchau.